Então, estamos a chegar ao final do livro de Ageu. Nos últimos domingos temos falado e as nossas mensagens têm tido como base o livro de Ageu. O profeta Ageu, são apenas 2 capítulos lá no Velho Testamento, mesmo no fim do Velho Testamento, portanto, é o terceiro livro antes do fim. Ageu, depois é o livro de Zacarias, que é um outro profeta que é contemporâneo de Ageu. Os dois trouxeram a palavra de Deus no mesmo tempo, no mesmo ano, não é? Na mesma época. E Ageu, Zacarias, depois é Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Depois começa o Evangelho de Mateus, começa o Novo Testamento. Então, para quem tem alguma dificuldade em encontrar na sua Bíblia o livro de Ageu, abra a Bíblia na parte que separa Velho e Novo Testamento, depois anda para trás, Malaquias, Zacarias, Ageu. Chega lá. Então, livro de Ageu. Nós, só para recordar, para aqueles que não têm acompanhado, Ageu recebeu 4 mensagens da parte de Deus e que estão escritas nestes 2 capítulos do livro. Essas 4 mensagens nós sabemos que elas estão bem marcadas, não é? Logo no capítulo 1, versículo 1, aparece a expressão: veio a palavra do Senhor a Ageu. Depois no capítulo 2, versículo 1, veio a palavra do Senhor a Ageu. Sempre que aparece esta frase, é uma nova mensagem que surge vinda da parte de Deus. E até estão assinaladas com a data, com o dia em que elas foram ditas. E depois tem o capítulo 2, versículo 10, novamente veio a palavra do Senhor a Ageu. E a última, a 4ª mensagem, é dada no mesmo dia da terceira, só que num outro tempo, numa outra altura. E lá diz em Ageu 2:20, e veio a palavra do Senhor a Ageu pela segunda vez, ou seja, naquele mesmo dia veio pela segunda vez. Nós já falámos das 3 primeiras mensagens, hoje iremos falar da última, que está em Ageu capítulo 2, versículo 20 a versículo 23. Em Ageu 1:1, a primeira mensagem é uma mensagem onde o Senhor exorta o povo de Israel. É uma mensagem dirigida a Zorobabel, que é o governador, Josué, que é o sumo sacerdote, e a todo o povo. As 3 primeiras mensagens, Zorobabel, Josué e todo o povo. Em que altura é que é enviada esta mensagem? É depois que o povo regressa do cativeiro da Babilónia. Regressou da Babilónia, onde estiveram exilados, vinham com uma missão que era, os irmãos estão recordados, reconstruir o templo. Quando chegaram, reconstruíram o altar do templo, começaram, mas desanimaram, pararam, e 18 anos depois, vem a palavra do Senhor através do profeta Ageu com estas mensagens. Onde, na primeira mensagem, o Senhor diz que, então, está tudo errado. E exorta aquele povo a pensar bem no que é que estava a ser a sua vida, porque eles tinham dado prioridade a outras coisas e não deram prioridade à obra de Deus, não deram prioridade a Deus, nem tampouco deram prioridade à sua própria vida espiritual. Mantinham, como já tinham o altar, mesmo o templo em ruínas, iam fazendo alguns rituais religiosos, mas a sua vida diante de Deus não estava santificada, as suas vidas davam prioridade às coisas das suas casas, casas de luxo, mas a casa de Deus e a obra de Deus estava abandonada. O povo de Deus respondeu positivamente a esta mensagem. Contrariamente àquilo que acontecia no passado, em que eles rejeitavam, às vezes até matavam os profetas, aqui eles arrependeram-se e responderam com temor, com obediência e confiantes na fidelidade de Deus. Por isso, 1 mês e meio depois, o Senhor envia a segunda mensagem através de Ageu, dizendo que o Senhor os encoraja a permanecer e a não desanimar, e Deus anima-os mesmo, porque Ele estará com eles sempre. Vou estar convosco, vou ajudar-vos na realização desta obra, e o resultado será glorioso. Uma vez que alguns estavam assim duvidosos se a obra ia ser tão grande como o passado, e o Senhor diz,
vocês vão ver a glória desta obra. Porque a glória não está nas pedras, a glória está na vida realmente e naquilo que Deus pode manifestar na vida dos seus filhos e do seu povo. E o Senhor prometeu e cumpriu. Isto quer dizer a nós também, como Igreja de Jesus, que quando respondemos com fé, com obediência àquilo que Deus nos diz, o resultado também será de bênção para nós e de glória para Deus. Depois, a terceira mensagem que falei no domingo passado, o Senhor lembra que não basta estar a fazer coisas. É importante ser diferente. Ou seja, não basta trabalhar para Deus se nós não tivermos a nossa vida santificada. Lava-te primeiro, era o tema da mensagem do domingo passado. É importante que nos santifiquemos, que possamos ser realmente filhos dignos diante do Senhor, com vidas limpas, santificadas, purificadas, e assim possamos servir ao Senhor. Todo o serviço que é apresentado, tudo o que é feito para Deus, sem uma vida realmente renovada, transformada pelo poder do Espírito do Senhor, não tem valor. É incoerência, é hipocrisia. Podemos estar a cantar aqui à frente, podemos estar a pregar, podemos estar a servir, a trazer ofertas, mas se a nossa vida não está realmente consagrada diante de Deus, santificada, purificada, como vimos no Salmo, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que realmente está lavado e purificado no sangue de Jesus, que é a expressão que a Bíblia usa. Sem isso, nada feito. É apenas coisas, mas vazias. E nós queremos estar diante de Deus realmente por inteiro, com vidas santificadas. Agora, hoje nós temos a última palavra que chegou e que vamos ler. Ageu, capítulo 2, versículos 20 a 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada de seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Veio a palavra do Senhor. Veio no mesmo dia da mensagem anterior, veio pela segunda vez, e esta é uma mensagem onde o profeta irá falar sobre algo que tem a ver com o futuro, algo que tem a ver com o futuro glorioso, o poder glorioso do Senhor que será manifestado no futuro no povo de Israel e não só. Agora, esta mensagem é uma mensagem diferente das outras. E é diferente porquê? Porque há aqui duas coisas que eu gostava de considerar antes de analisarmos a mensagem. É que esta mensagem é pessoal. É a única mensagem das 4 que é dirigida apenas a Zorobabel, o governador. Todas as outras, sempre o profeta disse: Zorobabel, governador, Josué, sumo sacerdote, e a todo o povo. Portanto, veio para os líderes e para o povo em geral. Agora, esta mensagem é a única das 4 que é dirigida apenas a Zorobabel, o governador. Portanto, este é um dos aspectos que a torna diferente das outras. O outro aspecto que torna esta mensagem diferente das outras é que esta mensagem é uma profecia para o futuro. Até a expressão que aí aparece, naquele dia, no dia que eu estou a falar, naquele dia, lá no futuro. E porquê é que é diferente neste aspecto? Porque se repararmos em todas as outras mensagens, o Senhor fala do passado ou do presente. Ele diz: considerai o vosso passado. Por exemplo, isso está no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 7.
considerai o vosso passado. Ou seja, tenham em consideração, analisem, olhem bem como foi o vosso passado. Ou então, como diz no capítulo 2 e no versículo 15, considerai tudo o que está acontecendo. Ou seja, considerai este presente contínuo, não é? Este presente. Agora, esta mensagem que hoje acabámos de ler, a quarta mensagem que Ageu recebeu para transmitir apenas a Zorobabel, esta mensagem não fala nem do passado nem do presente. O verbo está no futuro. Os verbos aparece naquele dia, diz o versículo 23, naquele dia eu farei, naquele dia derrubarei, destruirei, tomar-te-ei. Então, sempre apontando para o futuro. Nós podemos dizer que no livro de Ageu nós temos uma primeira parte focada nos problemas e nas necessidades presentes, onde o Senhor desafia o seu povo a fazer a vontade de Deus, portanto a sua vontade, os encoraja a fazer a sua vontade, dizendo, ser forte, fortalece-te, não temas, trabalha, eu estou contigo. Mas por outro lado, e diz ainda, eu te abençoarei, e eu trarei glória a todo este trabalho. Portanto, é uma mensagem que podemos aplicar também à Igreja hoje, nos nossos dias. À Igreja de Jesus. Ou seja, a todos os crentes. E nós não estamos a construir um templo de pedra, porque já não precisamos do templo de pedra, embora eu goste de ter boas casas de oração, boas igrejas, como nós chamamos, não é? Embora a gente saiba que a igreja são os crentes, mas o lugar onde os crentes se reúnem, eu gosto de ver bonita e espaçosa e tudo isso. Um dia havemos de ter aqui também, maior. Mas podemos aplicar esta verdade também à edificação espiritual da igreja. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo, a casa espiritual. O Senhor diz que nós somos pedras vivas. Portanto, a nossa missão é construir um templo, não de pedra, mas o templo do Espírito Santo, que somos cada um de nós, e o Senhor habita, então, em nós. Aqui deixa-me só dizer uma coisa. É um parênteses que vamos aqui fazer nesta mensagem. Naquele tempo, eles começaram por construir um altar. O altar que havia no templo. O templo tinha um altar. Nós hoje não temos altar. E aqui, hoje, às vezes, ouvimos crentes que não perceberam ainda bem a diferença. Na igreja cristã não há altar. E porquê que não há altar? O púlpito não é altar. Para já, aqui até é um púlpito muito bonito, não é? Mas o púlpito não é altar. A mesa onde é servida a ceia do Senhor não é altar. Isto não é um altar. Porque o altar era o lugar onde era feito o sacrifício. Era o lugar onde era apresentado o animal que era imolado. Não sei se recordam, quando Abraão foi levado a um monte, fez um altar de pedras para ali sacrificar supostamente o filho, mas não era o cordeiro que ali foi. Portanto, era o lugar onde o cordeiro era imolado e apresentado pelo sacerdote para perdão dos pecados. Então nós não precisamos de altar, porque o sacrifício não é feito agora, já foi feito. E foi feito por Jesus na cruz, não é? Já foi feito por Jesus na cruz. Então não há altar. Eu sei que nas igrejas católicas é chamado de altar onde é servida também a Eucaristia, o lugar onde o sacerdote, nós também não precisamos de sacerdotes, porque a Bíblia também diz que o Senhor fez cada um de nós seus sacerdotes. Nós somos o sacerdócio real. Ele fez de nós sacerdotes, diz lá em 1 de Pedro, capítulo 2 e versículo 9. O sacrifício é muitas vezes apresentado na Igreja Católica como a própria Eucaristia, ou seja, a hóstia, quando é abençoada pelo padre, não é? Consagrada pelo pelo sacerdote. Há uma doutrina na Igreja Católica que diz que aquela farinha ou aquela hóstia se transforma no próprio corpo de Cristo.
Então Cristo está a ser sacrificado novamente. É a doutrina da transubstanciação. Se algum dos irmãos tiver dúvidas sobre isso, procure esta palavra e vai ver o que significa transubstanciação, a transformação da substância. É uma coisa muito complicada que os teólogos inventam, não é? E aqueles também inventaram aqui há muitos anos essa coisa. Que, então, torna o ato da Eucaristia um sacrifício. Esse é o significado da palavra missa, por isso é que nós não temos missas, que é o sacrifício que é repetido domingo após domingo na missa. Mas em Hebreus, capítulo 9, e versículo 28, diz que Cristo morreu uma vez por todas. Não precisa de morrer domingo após domingo. Ele morreu uma vez por todas. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós estamos a celebrar um memorial, em memória daquilo que Ele fez. Aquele pão que comemos lembra, é símbolo do corpo de Cristo, não é o corpo em si, é símbolo do corpo de Cristo. Então nós não precisamos nem de altar, nem de sacerdote. O pastor não é sacerdote, não é? O pastor é um ministério na igreja, como outros ministérios. Então, só para entender que quando estamos a edificar a igreja de Jesus e estamos a falar de altar, o altar do Senhor foi a cruz onde Cristo foi crucificado. E nós temos que ir aos pés da cruz e ali estar diante do nosso Deus, ou seja, diante do sacrifício que Cristo fez, porque é por Ele que nós estamos aqui. Por isso é que nós fazemos tudo em nome de Jesus, por Jesus. Vou fechar aqui o parênteses. Isto foi apenas um parênteses para explicar, nós não precisamos de altar. Mesa da ceia não é altar, púlpito não é altar, pastor não é sacerdote. Todos somos sacerdotes, porque o Senhor nos chamou a todos para sermos o seu sacerdócio. Agora somos igreja, somos casa de Deus. Por isso é que o Senhor é a pedra principal e nós somos as pedras vivas que, juntas, somos edificados casa espiritual. É isso que aprendemos também em Efésios capítulo 4. E para isso é importante que nós vivamos a vida que o Senhor tem escolhido para nós, consagrada, dedicada a Deus, para a glória de Deus, em testemunho da nossa fé. E nesta missão para a qual nós fomos chamados, nós contamos com os mesmos desafios e os mesmos incentivos da parte do Senhor que o povo lá também teve. Eles falharam porque não deram prioridade às coisas de Deus. Muitas vezes nós falhamos porque não seguimos as palavras de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Também hoje o Senhor continua a dizer: força, ser forte, fortalece-te, trabalha, não temas, eu sou contigo. Tal como disse ao seu povo, diz hoje à igreja, e ainda esta mensagem está de pé para cada um de nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 58, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre a ressurreição e sobre o futuro glorioso que está prometido aos crentes, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E é aí que nós temos que estar empenhados, servindo com vidas santas, consagradas, entregues ao nosso Deus. Mas vamos analisar aqui o nosso texto, a nossa quarta mensagem, que diz assim, como já lemos aqui em Ageu. É uma mensagem dirigida, como já dissemos, a Zorobabel, o governador. E apenas a Zorobabel, o governador. Porquê? Quem era este governador? Quem era este Zorobabel? Zorobabel, segundo aquilo que nós vemos aqui e também podemos ler em outras passagens, era filho de Salatiel, ou Saetiel, como algumas versões têm. Este Salatiel é descendente de um rei que começou a reinar muito novinho, que era o rei Josias. Ora, o rei Josias reinou antes do cativeiro da Babilónia. Já passaram algumas gerações, 2 ou 3, e houve o cativeiro e agora regressam, e este Zorobabel, descendente do rei Josias, não é rei porque a monarquia terminou, mas é mantido como governador dos judeus, debaixo da orientação do rei da Pérsia. E o rei Josias era descendente de um outro rei de que a Bíblia fala muito, o rei Davi, o grande rei Davi.
E Deus tinha feito uma promessa a Davi, em 1 de Crónicas, no capítulo 17 e no versículo 14. O que Deus tinha dito a Davi era que o seu trono, ou seja, o seu reino, seria para sempre, perpétuo. Mas nós também sabemos que o trono de Davi caiu, não é? Os seus descendentes não andaram nos caminhos do Senhor. No entanto, a promessa de Deus manteve-se. E chamo a atenção dos irmãos para o Salmo 89, que é um salmo muito interessante, que fala desta aliança que Deus fez com Davi. O Salmo 89, os versículos 30 até ao versículo 35. E lá encontramos o seguinte. O salmo é todo muito, mas o salmo não é muito grande, não é? Tem 52 versículos. Os versículos 30 a 35, num salmo que é muito interessante. Diz assim: isto é no que Deus está a falar com Davi, na aliança que fez com Davi. E se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, ou seja, nos meus estatutos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. O que é que Deus está aqui a dizer? Está aqui a dizer que os filhos, os descendentes de Davi, podem até quebrar aquela aliança que Deus estava a fazer com Davi. Deus iria puni-los, iria açoitá-los, e eles desviaram-se, eles profanaram a casa do Senhor, porque chegaram a ter ídolos na casa de Deus, e Deus os levou para o exílio na Babilónia. Mas o Senhor também tinha dito que a sua aliança permanecia de pé, que não voltaria atrás com a sua palavra, porque Deus é fiel à sua palavra, e que não se esqueceria deles, que o trono de Davi seria renovado. É claro que não seria mais como eles esperavam, mas da descendência de Davi se levantaria aquele que seria chamado o Messias. Esta era a promessa, esta era a profecia. E foi isso que o Senhor estava a dizer agora, mandou dizer esta mensagem para Zorobabel. Como descendente de Davi, ele aqui representa esta aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica. E o que o Senhor aqui está a lembrar através de Ageu é que a sua aliança está de pé, a sua promessa está de pé, a sua palavra está de pé. E vários profetas foram falando deste renovo que sairia da raiz de Jessé, ou seja, Jessé era o pai de Davi, portanto, desta linhagem. Nós encontramos isso, por exemplo, no profeta Isaías. Embora seja uma passagem que nós lemos muitas vezes no Natal, mas ela não é só do Natal, não é? Isaías, no capítulo 9, versículo 6 até o versículo 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então nós temos a promessa, em todo o Velho Testamento, de um menino que nasce, que é rei, Deus forte, Pai da eternidade, mas o trono de Davi sendo renovado. Em Isaías, também, capítulo 11, versículos 1, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará,
E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, e vai falar, a passagem é longa, não vamos ler tudo, mas vai falar deste reino que vem do tronco, de um renovo, um rebento, que sai do tronco de Jessé. Jessé, pai do rei Davi. Então, o que queremos dizer aqui é que aquilo que o Senhor está a dizer a Ageu para transmitir a Zorobabel é que ele está a renovar, a confirmar a sua aliança com Davi, seu antepassado. É a renovação da aliança de Davi. E nós sabemos que ela se aplica a Jesus Cristo. Ele é aquele que vem da descendência de Davi. Por isso é que Jesus, lembram-se do cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, Jesus nasceu quase 1000 anos depois de Davi, não é? Filho de Davi, este sentido da descendência de Davi. Era o reconhecimento de que ele era o tal renovo, ele era o tal rei dos reis, o rei dos judeus, como ele foi chamado. E é interessante que nós vamos a Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1, aquele capítulo que os irmãos às vezes não leem porque acham que não vale a pena, não há nada para aprender ali porque é só nomes, não é? É só nomes, genealogia de Jesus. É o pai, o filho, o neto, o bisneto, não é? Por aí fora. Mas reparem bem, vamos ler só um bocadinho desta genealogia. No capítulo 1, o versículo 11 até ao versículo 16. Diz assim, no versículo 11, Mateus 1, e Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilónia. E depois da deportação para a Babilónia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel, que é o nosso Zorobabel de hoje. E depois continua, que o Zorobabel também teve filhos, não é? E chega ao versículo 16 e aparece lá um senhor chamado Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, o que é que o evangelista Mateus, ao escrever esta genealogia, nos está a querer mostrar? Que Jesus é o renovo, aquele que vem da descendência de Davi, o Messias prometido desde o Jardim do Éden para a nossa salvação. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Então o Senhor está a dizer a Zorobabel que a sua promessa está de pé. A Zorobabel são atribuídos aí nomes que são nomes também que nós podemos ver ao eleito do Senhor, a Jesus. É chamado de meu servo, é chamado de o escolhido, o eleito. Nomes atribuídos a um rei messiânico, nomes atribuídos a um rei que o Senhor aponta como sendo aquele que virá para trazer o reino de Deus a este mundo. Eis aqui, diz em Isaías 42, versículo 1, aplicando-se a Jesus, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem tenho prazer. Pus o meu espírito sobre ele trará justiça aos gentios. A justiça de Deus chegou até nós que não somos judeus, que somos gentios, através de quem? De Jesus, não é? Através de Jesus. Irmãos, Deus é fiel às suas promessas. E o que Ele está aqui a dizer nesta mensagem, a Zorobabel, é: a minha aliança está de pé. E Ele nunca deixa de ser fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 2,13 que Ele não pode negar-se a si mesmo, por isso Ele permanece fiel. Então, por um lado, a renovação desta aliança davídica, não é? Desta aliança feita com Davi. Está de pé. O Senhor não mudou. E nós hoje podemos saber que o Senhor não muda. Aquilo que Ele disse, Ele permanece. É o mesmo. Por outro lado, o Senhor anuncia também a Zorobabel que vai chegar um reino messiânico, um reino poderoso,
um reino diferente. Porque além de servo e eleito, é dito a Zorobabel que ele será como um anel de selar. Está lá a expressão no versículo 23. Eu te farei como um anel de selar. O que é o anel de selar? O anel de selar era o anel do rei. Era o sinónimo de autoridade, de poder do rei. Portanto, todos os reis tinham o seu próprio anel com a sua própria marca, que era distinta e diferente de todas as outras. Quando era feita uma lei, quando era feita dada uma sentença, um juízo, um decreto, aquele tinha autoridade, tinha poder, porque era derramado lacre, não é? Uma espécie de cera no documento, e depois, porque secava rápido, era posto com o selo do anel, não é? Uma espécie de carimbo, e ficava lá a marca do rei. Só o rei tinha aquele anel. Ninguém mais tinha. Só o rei tinha autoridade. Só o rei tinha o poder para dizer, e a palavra de rei estava dito e estava confirmado com aquele anel. E aquilo que o Senhor está a dizer a Zorobabel é que o fará como um anel de selar. Ou seja, esta expressão aponta realmente para uma autoridade, para um rei messiânico com autoridade, com todo o poder. E nós sabemos que esse rei e essa autoridade foi dada a Jesus. Jesus mesmo disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em Lucas, se os irmãos puderem ver, em Lucas capítulo 17 e versículo 21, Jesus anunciou esse reino que ele vinha trazer. Diz lá que interrogado, Lucas 17, 20 e 21, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Então, muitos dos judeus ficaram desiludidos porque pensavam que o reino seria realmente aquele descendente de Davi que viria para montar um grande exército para destruir os seus inimigos. O Senhor disse que não. Ele veio para reinar, sim, mas o seu reino é espiritual. No entanto, esta promessa que se concretizou e realizou com a vinda de Jesus também tem a ver com algo futuro. Não está completa. Ou seja, Jesus veio, o reino de Deus, como ele disse, já está entre vós, o reino de Deus já está entre nós, o Senhor é rei no coração dos crentes, se realmente os crentes estão a deixar o Senhor reinar, não é? O Senhor reina, tem o domínio, mas esta aponta também para algo, para um tempo chamado um tempo escatológico. O que quer dizer escatológico? Escatologia quer dizer, tem a ver com o fim dos tempos, com os últimos tempos. E esta profecia tem também a ver com esse tempo, em que o Senhor será o dominador de todas as coisas. Esta promessa vai se concretizar realmente com a vinda de Jesus. No dia em que Jesus chegar, tudo aponta que esse dia está próximo, em que se viverá a paz plena de Cristo e com Cristo. Diz da palavra de Deus que os crentes reinarão com Ele. Em 2 Timóteo, capítulo 2, com Ele reinaremos, diz lá dos versículos 11 a 13. Também, se os irmãos forem a Apocalipse, em vários textos, vão encontrar no capítulo 1, por exemplo, no versículo 5, no versículo 6, no capítulo 5, no versículo 10, no capítulo 20, versículo 4, esta expressão que no reino que Jesus vier instaurar, quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele. Então o reino de Deus é algo que já está, mas é algo que ainda vai ter toda a sua plenitude quando Jesus voltar na sua segunda vinda. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda, o que é que vai acontecer? Também Ageu fala sobre isso. Vai dar-se o colapso, o fim dos reinos desta terra, dos reinos deste mundo. O Senhor diz lá em Ageu, farei abalar o céu e a terra. Farei tremer, farei abalar o céu e a terra. Irmãos, em Mateus capítulo 24 e no versículo 29, vejam o que Jesus diz quando fala da sua vinda, do fim dos tempos.
Mateus 24, 29, diz ele: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. O Senhor vai fazer abalar os céus e a terra. Derrubarei o trono dos reinos, diz em Ageu. Outra expressão que lá está. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos. É interessante, se os irmãos repararem, vejam que a palavra trono está no singular. Não é derrubarei os tronos do reino. Ou é o trono. Porque há um trono que domina ainda sobre este mundo e sobre os governos, muitas vezes, deste mundo, que estão dominados por Satanás. Há um dominador universal que nós hoje podemos ver a sua influência em muitos governos, em muitas pessoas, em muitas organizações. Muitas leis surgem hoje nos nossos dias que ofendem a Deus. Muitas leis hoje e que se tornam universais são contrárias à palavra de Deus, ofensas à palavra de Deus. O mundo é dominado por uma mentalidade que é contra aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Propostas são feitas para que a Bíblia seja alterada em todo o lado, por crentes e por chamados crentes e descrentes. Tem que se alterar, tem que se atualizar a Bíblia. Porque este mundo está dominado realmente pelo príncipe das trevas. E cada vez mais isso vai acontecer. Até à chegada desse rei que vai mostrar que este mundo pensa que domina, mas não domina nada. Pensam que têm o poder, mas não têm poder nenhum. Tudo irá ter um fim com a vinda de Jesus. É realmente Deus quem tem o domínio de todas as coisas. Diante de muitos flagelos, de muitas pragas e de muitas coisas que estão a acontecer no mundo, nós vemos no livro de Apocalipse que Deus tem um propósito. É dar a oportunidade aos homens para que se arrependam. Mas eles continuam sem se arrepender. Irmãos, em Apocalipse capítulo 9, nós temos que terminar, mas em Apocalipse capítulo 9, nos versículos 20 e 21, lemos assim, Apocalipse 9, 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, portanto está a falar de flagelos e de pragas que vieram sobre o mundo, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demónios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, vieram pragas, vieram males sobre a terra, dando oportunidade aos homens para que se arrependessem. Qual foi a resposta? Não se arrependeram. Em Apocalipse, no capítulo 16, versículos 9 a 11, a mesma coisa nós podemos ver. Deus dando oportunidade para haver arrependimento e não há arrependimento. Capítulo 16, versículos 9 a 11 diz assim: e os homens foram abrasados com grandes calores. Não sei se é o aquecimento global, não é? Talvez. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se desfez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então, muitas coisas estão a acontecer. E o que é que nós vemos? E agora as pessoas vão ver que Deus existe, e vão se arrepender. A Bíblia diz, e não se arrependeram, e até blasfemaram. Deus aniquilará todo o poder humano e todo o poder satânico e diabólico. Quando fala aí de carros e cavalos que representam a força bélica, a força humana, o que é que o Senhor diz? Serão destruídos, serão derrubados. Tudo passará, tudo deixará de existir, exceto aqueles que confiam no Senhor. E a Bíblia diz que Jesus voltará. Jesus vai voltar. A Igreja espera a vinda de Jesus. E sabemos que esse dia será dia glorioso para os filhos de Deus, porque o Senhor diz que Ele vai trazer uns ressuscitar para a vida eterna, mas outros para a condenação eterna.
para o sofrimento eterno. É isso que a Bíblia diz. Porque blasfemaram e rejeitaram o Senhor Jesus. É verdade que alguns, como diz Pedro na sua segunda carta, acham que isso não é verdade. Já demora tanto tempo. E até Pedro diz que alguns vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Muitos talvez disseram lá no Velho Testamento: onde está a promessa? E o Senhor o que é que disse? Eu não me esqueço da minha promessa. Nós que fazemos agora parte de uma nova aliança, temos uma promessa. E a promessa de que Jesus vai voltar, que nós reinaremos com Ele, que viveremos com Ele para sempre em glória. A palavra de Deus é verdade. Ela garante e nós queremos. E tal como a aliança feita com Davi se cumpriu, também a aliança feita com a Igreja se vai cumprir. É por isso que nós esperamos com fé a vinda de Jesus. E a Bíblia diz lá em 1 João 3,3, quem nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Ou seja, prepara-se para esse encontro. Prepara-se para esse dia. Estamos nós preparados? Estás tu preparado? Preparada para esse dia? Que realmente cada um de nós possa analisar a sua própria vida, como o Senhor exortou lá nos tempos de Ageu, que nos possa exortar hoje também. Ele vai cumprir a sua palavra, vai cumprir a sua promessa. Que nós possamos estar fiéis, aguardando a sua vinda. Amém.